Olá, bem-vindos aí a mais um programa do Cibersegurança. Aqui com vocês, eu, Michele Barbosa, do canal da Segurança, e meu companheiro aqui do programa, o Renato. Bom dia aí, Renato, né? Vamos aí a Olá, mais tudo bem? um nosso aí de sábado. Pessoal, hoje a gente vai ter um assunto muito interessante. O Renato vai compartilhar a tela dele aqui para que vocês possam acompanhar. Renato, fique à vontade aí. Legal, obrigado, Michele. Olá, pessoal. Então, o assunto que a gente vai conversar hoje é sobre invasão e classificação de invasores ou adversários. Então, essa tela que está aparecendo para vocês aí, a gente disponibiliza depois o link da descrição do vídeo, é o site da Mitre, que é uma divisão dentro do MIT, aquela universidade americana. Essa divisão ela foi criada na Segunda Guerra Mundial, então ela tem muito tempo. Por curiosidade, foi a divisão que criou o primeiro computador digital massivo, né, de grande processamento do mundo, então é muito importante. E aí, eles, com o passar do tempo, eles foram se especializando nessa área que a gente vem conversando, eu e a Michelle, né, essa questão da segurança cibernética, da cibersegurança. E aí eles criaram esse framework, essa metodologia que eles chamam de ATT&CK, ATT e comercial CK, né, ATT&CK, que é um modo de se classificar como que os invasores, os adversários têm acesso aos nossos sistemas computacionais. Então, isso que a gente vem conversando nos últimos papos, né? Uhum. Então, essa aí, o que acontece? É um mecanismo, é uma estrutura que eles vêm evoluindo, está na sexta ou sétima versão. É, tem pequenas atualizações, né, mas como grande reformulação já foram 6 versões já. E é muito interessante, porque a gente vai ver em outras conversas que o governo americano, que os institutos de pesquisa de segurança cibernética, eles utilizam esses conceitos aí na classificação tanto de adversários quanto de técnicas utilizadas por esses adversários para fazer a invasão dos sistemas de computação. Bacana demais. Então, Renato, só para o pessoal entender até um pouco melhor, o que essa associação faz é categorizar, né, diversas técnicas, classificar essas diversas técnicas, não é isso? Isso mesmo, Michele, a gente vai dar uma passada por elas, mas o conceito geral é esse: eles classificam as técnicas que os hackers usam para invadir os sistemas. E aí, a gente aprendendo essas técnicas, aprendendo como os malfeitores agem, a gente aprende o que a gente tem que se preocupar nos nossos sistemas, no nosso cotidiano. E é bem um contexto bem geral, né, sobre essas técnicas ali. Então, essa associação estuda essas técnicas voltadas para Windows, para Mac, para Linux, né? Não é direcionada a apenas uma plataforma, não é isso? Ah, esse é um ponto importantíssimo, realmente. A classificação desse sistema da TEC, ele tem duas grandes divisões. Eles têm uma versão, que é a versão para sistemas de computação, e aí inclui todos os sistemas operacionais grandes, esses que você mencionou, inclusive aplicações em nuvem, que tem a ver com a nossa última conversa, né? E tem uma segunda grande versão que é especificamente para ataques, para invasões em celulares, smartphone, no mundo móvel. Então é muito interessante, eles separaram isso. Aí lá a gente vai ver Android e iPhone com destaque, né? O iOS com destaque. Mas hoje vamos dar uma passada geral aí no que são as medidas que os hackers usam, as invasões, as fraquezas, para fazer os diversos tipos de operações que eles precisam para ter acesso aos nossos sistemas cibernéticos. Bacana demais. A primeira classificação deles é quanto a reconhecimento, né? Onde a gente tem 10 técnicas. Isso mesmo. Então é assim, eles classificam como objetivos dos hackers, tem esses objetivos que estão aí no horizontal: reconhecimento, desenvolvimento de recursos, a gente vai passar por eles, etc. E aí em cada um deles tem técnicas e subtécnicas. Então, do ponto de vista de um responsável pela TI, quando você entra nas técnicas e subtécnicas, é que você começa a perceber aquelas coisas que você tem no seu cotidiano, na prática, nos seus sistemas. E é ali que você vai ter que agir. Então, quando a gente tem essa primeira coluna vertical aí, reconhecimento, são quais as técnicas que os grupos, os hackers usam
para reconhecer que existe um sistema vulnerável. É isso que é o reconhecimento. Então aí dentro, por exemplo, tem o scanning ou a busca ativa, aquele percorrer portas que estão abertas no sistema. Depois a gente vai ver um site que ele mapeia isso como se fosse o Google dos dispositivos conectados na internet, algo perigosíssimo, que eles usam para pesquisar esse tipo de equipamento. E aí, mas conforme você vai descendo, você vê que tem coisas que não são somente técnicas, não são somente software. Vai ter no meio desse framework, vão ter assuntos que são de acesso físico e que são de exploração de hacking social, ou seja, de buscar nas mídias sociais ou mesmo conversando com uma pessoa informações para fazer invasão. Então, reconhecimento é o primeiro grande grupo, é reconhecer quem é um alvo. Isso que um invasor, que é um adversário no mundo cibernético, utiliza para tentar fazer invasão. Tá. O segundo, e aí dentro de reconhecimento, como você falou, diversas técnicas, né? Desde técnica de reunir informações lógicas, né, da vítima, informações dos sites, né, como está ali, os sites dessa vítima, né? Então, muito de engenharia social ali, né, que é um assunto que a gente aborda bastante aqui também. Exatamente. E o segundo é o desenvolvimento de recursos. Né? Exato. Então, o primeiro ponto que os grupos de adversários vão utilizar é fazer o reconhecimento, é descobrir quem são os alvos. O segundo é desenvolver recursos dentro desses alvos, e aí tem 6 grandes técnicas que eles usam, que foram classificadas aí, para conseguir fazer a invasão, então prosseguir na invasão. Então, por exemplo, um que tem aí é comprometer a infraestrutura. Por exemplo, fazer parar de funcionar o Wi-Fi ou parar de funcionar a rede para gerar uma área, um momento, uma oportunidade de invasão. Criar contas de acesso. Então, é outro recurso que tem aí. O que é muito interessante é que em todo esse universo que a gente vai passar, depois quando os grandes institutos de segurança, eles divulgam, olha, a gente encontrou aqui uma certa atividade que tem de um malware ou de um grupo de infratores, etc., eles classificam utilizando essa metodologia. Então, quem está nos ouvindo, quando depois vê um relatório desse tipo, dizendo, olha, tem tal... Por exemplo, a gente está em época de eleições agora. Anteontem eu recebi um e-mail de um desses institutos de segurança do governo americano, dizendo, a gente percebeu, o FBI percebeu um aumento significativo de atividade vinda do Irã. Então, o Irã fazendo atividade de hacking, não sei se um grupo miliciano lá, um grupo, eventualmente pode até ser um grupo governamental, a gente não descarta isso, mas o FBI falou, esse grupo aqui, ele está fazendo tentativas de manipulação de dados de eleição, e eles usam tais mecanismos que estão lá na nossa tabela de classificação. Então lá ele diz assim, qual tipo de reconhecimento eles usaram, qual tipo de desenvolvimento de recursos. Então lá é importante conhecer essa tabela para a gente poder entender depois quando vem um aviso desse tipo do que está se falando, né? Exatamente. Se o grupo ele consegue, né, de repente causar até algum dano ou conseguir algum tipo de acesso ao governo americano, brasileiro, nas próximas eleições, não vamos achando que o nosso sistema ele é seguro, porque não é, né? Então, são informações que devem ser estudadas, né? São conteúdos aí que devem ser investigados. Isso mesmo. Bom, aí o terceiro grande grupo aí de atividades que os invasores usam, que o adversário usa, é o acesso inicial. Então é aquele primeiro pé na porta. A primeira acesso que ele tem, como que se dá? Então, alguns exemplos que tem aí são, por exemplo, serviços de acesso externo, que a gente conversou no nosso último papo. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma câmera que ela está com acesso via o meu firewall, e eu tenho acesso remoto por HTTP, HTTPS, em alguns casos a gente tem SSH ou até mesmo Telnet na câmera, isso é um tipo de acesso inicial que um invasor ou um grupo de invasores pode utilizar para comprometer a minha rede. Então, ele está seguindo esse passo, ele fez o reconhecimento, desenvolveu alguns recursos, algum conhecimento do que ele vai poder utilizar ali, eventualmente até criou um software para isso, ou comprou um software para isso, e aí ele vai fazer o acesso inicial. Ele pode, inclusive, fazer, através do que está mencionado aí, adições de hardware,
O que é isso? É eu invadir fisicamente um data center, um CPD, e espetar um drive ali. Isso foi uma adição de hardware que não tinha no acesso original, no equipamento original do meu alvo, né? Então é isso que o invasor está fazendo. Então perceba, o que a gente está falando aí é o ponto de vista do infrator, do invasor, do adversário. E esse ponto de vista é fundamental para a gente tentar se proteger. A gente entender o que ele quer e como ele está querendo invadir a nossa rede, né? E aqui a gente já tem até um ponto interessante, a relação de confiança, né? Então, já trouxe ali a engenharia social muito nos passos anteriores, nessa investigação, até ele conseguir, como você falou, até uma adição de hardware aí, né, na empresa, né, nesse cliente aí. Exatamente, Michele. Esse ponto aí da relação de confiança, ele tem os dois vieses, né? Esse que você mencionou da experiência da engenharia social, de tentar se passar por alguém que não é, que chama personificação, isso, né, nesse mundo. E tem uma questão também que é importante, que é assim, além da relação de confiança que as pessoas têm, a gente tem que lembrar que as redes, elas possuem uma relação de confiança. Como que é isso? Eu tenho, dentro do mundo da Microsoft, por exemplo, eu tenho o que é o AD, o Active Directory, que é o diretório da Microsoft. Eu posso conectar duas redes e dizer entre elas que elas podem se confiar. O que acontece? Volta e meia aparece uma falha de segurança, um bug, algum problema, e os invasores, os infratores, utilizam essas falhas para criar relações de confiança falsas. Então, eles colocam um computador ou um software que está contaminado dentro da rede, e aí esse computador finge, ele personifica que ele é um servidor, e ele estabelece uma relação de confiança que não deveria existir. E aí, com isso, ele consegue ir avançando na sua invasão, que são os próximos passos, né? Então, tem 9 técnicas aí que são relacionadas como acesso inicial, e aí o próximo é execução. Então, a partir do momento que o invasor ele conseguiu ter esse acesso inicial, aí o objetivo dele é para executar o software dele, o software mal intencionado dele, né? E aí é que a gente entra na execução. Então, tem, por exemplo, a API inativa, a gente mencionou isso em outra conversa, né? Falhas de segurança em API é uma preocupação grande no mundo da nuvem, mas ele existe também no mundo da computação física, locado, o computador dentro da sua infraestrutura. Então, o invasor ele vai tentar pôr para rodar um código dele, um programa mal intencionado dele. E aí eles, dentro desse framework, o Mitre estabeleceu 10 técnicas que os invasores podem utilizar para colocar um programa que não deveria estar em execução dentro daquele computador, dentro daquele servidor, para executar lá o programa mal intencionado dele. Então é importante depois conhecer essas técnicas para se precaver contra isso, né? E aí são diversos, né? Serviços de sistemas, de execução de usuário, né? De instrumentação do próprio Windows, né? Como tem aí em alguma dessas técnicas. Exatamente. Bom, aí ele executou, né? Ou tentou executar algum programa, e aí tem um outro grupo que é a persistência, né? Que já são duas técnicas. Muito bem, Michele. Olha que interessante. Vocês percebem que o número de técnicas agora aumentou. Aqui em persistência tem 18 técnicas. O que é isso? De nada adianta para um invasor colocar um software para executar e aí o proprietário fidedigno daquele sistema perceber que esse software está em execução e matar aquele programa, apagar. Então, o fato de aparecer, ninguém coloca um vírus e abre uma janela assim, oi, eu sou um vírus, estou rodando no seu computador. Não é interesse do invasor que se manifeste claramente, explicitamente, essa invasão, com raras exceções, né? Então, os infratores, eles são espertos o suficiente para criar mecanismos para que, se você vai e apaga, se o antivírus vai e remove aquele programa, ele volta, ele renasce ali dentro daquele computador. Isso é a persistência. Então, assim como outras metodologias que a gente vai ver aí, a persistência da invasão não é algo acidental, é algo que foi pensado, algo que foi muito bem programado pelo invasor, pelo infrator, para que aquele programa, ele uma vez instalado, ele não seja de fácil remoção, não. Isso é a persistência.
E aí são diversas possibilidades, né, de persistência aí. Tem uma bem interessante que até são as extensões de navegador, né? Muito, muito bem percebido. Realmente, essa persistência, ela é muito, como é que Utilizada. insidiosa. É, ela é usada porque você às vezes acessa um site e alguém mal intencionado colocou naquele site um aviso do tipo, olha, se você quiser ver melhor o conteúdo dessa minha informação, que você precisa instalar uma extensãozinha. É coisa boba, instala aqui. Quem não conhece bem, quem não está se informando, vai e fala, não, legal, está dizendo aqui que é autorizado pela Microsoft, né? E vai e instala. E não é. Então, uma extensão no navegador pode ser, como está listado aí, um mecanismo, uma técnica utilizada para fazer persistir um vírus, um worm, um ransomware que está dentro do meu computador. Então eu acho que eu me livrei daquela praga e não, porque eu instalei aquela extensão, a próxima vez que eu abro o meu navegador, ele vai reinstalar de novo. Fica ali persistindo na invasão. Então, a persistência é isso, é utilizar algum recurso que pode ser, inclusive, essa ideia de colocar uma extensão no navegador, que tem esse objetivo nefasto, de reinstalar o vírus, reinstalar o ransomware, e para persistir, para evitar que eu possa remover aquela praga. E aí, o próximo passo é a escalação de privilégio. Então, frequentemente, a invasão que foi feita até esse ponto está com o privilégio de um usuário qualquer. A ideia aqui do invasor é conseguir um privilégio maior, conseguir as credenciais de um root ou de um administrador ou de um usuário especial do meu sistema. E aí tem essas 12 técnicas que são divididas em subtécnicas, né? E aí, por exemplo, uma técnica muito comum é determinar contas de sistema operacional que deveriam ter sido desativadas. Alguns sistemas, quando você instala, vem com algumas contas de demonstração ou uma conta em especial para jogos, por exemplo. E se você não vai utilizar isso num servidor, correto seria você apagar essas contas. Se você deixa elas lá, mesmo que hibernantes, alguém poderia tentar utilizar essas contas para aumentar os seus privilégios. E tem até uma técnica bem interessante, inclusive bastante utilizada, pelo menos as tentativas, né? Que é a manipulação do token, né, de acesso. Então, em muitos aplicativos, em muitos softwares, a gente tem esse token, mas aí o invasor ele tenta fazer uma manipulação desse token. Exatamente. Exatamente, Michele. E assim, se bem projetado o token, se bem projetada a tecnologia, isso é muito difícil de ser feito. Não impossível, mas muito difícil. Agora, existem sistemas que infelizmente usam tokens que eles podem ser falsificados, eles podem ser reaproveitados indevidamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando o nosso ouvinte aí buscar um sistema, buscar uma solução, procurar se informar, procurar ter uma análise um pouco mais crítica se o mecanismo de segurança utilizado por aquele fornecedor é bem robusto. Não tem falhas nesses pontos, né? E aí a próxima grupo de técnicas, né? E aí talvez o maior, que é a evasão de defesa, né? A defesa. Exatamente. Muitas técnicas, né, Renato? Muito. Então, assim, é, até agora o invasor ele viu como ele consegue invadir, como ele consegue colocar o software dele, como que ele faz para esse software ele aumentar os privilégios, como ele faz para esse software se reinstalar caso seja apagado, caso seja detectado, mas o importante aqui, ó, eu vou tentar fugir da defesa, eu vou tentar evadir a defesa. Então isso aqui é o invasor e suas aplicações tentando, por exemplo, mascarar a sua execução. O melhor, quer dizer, o invasor mais perigoso é aquele que não foi detectado. É aquele que está na minha rede, está nos meus servidores, está colocando coisas ali dentro, se preparando, só que ninguém percebeu, ninguém descobriu que ele está ali. Ou, se ele foi detectado, ele vai tentar fugir e contaminar outras máquinas. Isso é evasão da defesa.
E realmente, tem muitas técnicas aí, eles foram classificando com o passar do tempo, foram aprendendo essas técnicas, né? E foram classificando, olha, esse software aqui, esse vírus, utiliza tal invasão de defesa, tal evasão de defesa para não ser ou detectado ou ser removido, né? Tem uma dessas que é bem interessante, que é a modificação das permissões, né, de arquivos e diretórios. Então, ele evade modificando. Então, se ele alterou ali as permissões, você não vai saber que há um usuário indevido, assim, só porque ele está permitindo. Exatamente. Imagina que situação chata. Você tem uma conta no seu computador com os privilégios de um usuário comum, ou eventualmente um power user, né, um usuário privilegiado dentro do Windows. E aí tem uma pastinha lá que está com o nome de arquivos especiais, você fala, mas que pasta que é essa? E aí quando você tenta abrir a pasta, você não consegue, você não tem permissão para abrir essa pasta. O que acontece? Pode ter ali dentro um vírus que ele automaticamente se colocou ali dentro e alterou os privilégios para que você não possa abrir aquela pasta. Então é um tipo de recurso que esses softwares usam para se esconder, para não serem detectados, para não serem apagados, né? E até esconder mesmo, né? Da pasta simplesmente sumir. Pode, a pasta pode ficar com atributos para que não apareçam numa listagem. Quem é de TI vai ter recursos para identificar que existe essa pasta, para apagá-la, para removê-la eventualmente. Mas o usuário comum, o usuário leigo, nem sabe que a pasta está ali. É um problemão. Exatamente. Ou é algo importante e a pasta não está mais ali, né? Pois é. Pois é. E aí a próxima grande classificação aí de acesso de credencial. Exatamente. Então, a gente chama de credencial as permissões, né? O privilégio para acessar algum recurso no computador. Os invasores, eles têm várias técnicas, aí, várias subtécnicas, aí tem 25 grandes conjuntos de técnicas, 14 grandes conjuntos de técnicas que são para obter as credenciais de acesso. Então, primeira técnica, eu acho que a mais antiga que foi utilizada é a força bruta. É ficar chutando senha, ficar chutando o nome de usuário, às vezes com um dicionário, com alguma informação prévia, mas com o passar do tempo, essas técnicas para busca de credencial de acesso foram ficando mais sofisticadas. Então tem um aí que é importante destacar, que é o chamado man in the middle, que é o homem no meio. O que é isso? É você colocar um servidor ou um software que ele fica entre um servidor fidedigno e a estação, o cliente que vai tentar acessar aquele servidor. Então imagina que você vai tentar acessar o seu banco, o seu home banking, e aí você vê a página do banco, parece ser tudo certo, mas na verdade tem um software que está no meio do caminho, que ele está vendo que você está perguntando para o banco, devolvendo a resposta do banco para você, ele finge que não está fazendo nada, mas ele está capturando um monte de informação ali. Então esse tipo de... Desculpa, tem um cachorro aqui. Não sei se está pegando para vocês. Não, mas Não. pode continuar. Não, tá Não, bem tá bom. baixo. Porque para mim tá bem alto aqui, então depois pode editar esse trecho, tá? Então, o man in the middle é isso. É um tipo de invasão, um tipo de técnica no qual um software, um servidor, ele fica no meio de uma comunicação, usualmente ele pode ficar ali passivamente sem fazer nada, ele só envia uma pergunta de um servidor para outro, devolve a resposta. Quem está usando aquele sistema não percebe absolutamente nada diferente, mas ele está capturando informação. E às vezes ele vai e dá a resposta errada, ele modifica a informação, só que isso é outra técnica que a gente vai ver mais para frente. Bom, Renato, vamos chegar ao fim, então, para não ficar aí, né, um programa nosso aí tão grande. Vamos deixar aí os próximos 6 grupos aí a ser classificados e dessas técnicas para a parte 2 do nosso programa, então, né, para que a gente tenha até um tempo melhor aí para poder discutir elas. Obrigada aí, tá? Eu achei que esse conteúdo é muito rico, tá? Muito rico. Eu convido a quem assistiu esse vídeo, inclusive, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo
para que vocês possam acessar cada técnica, né? Clicar em cada técnica ali, dar cada técnica. Pode ser muito interessante, né? A fundo ali, a gente está dando uma pincelada de forma geral, para que aumente esse nível de consciência e de conhecimento também. Bom, obrigada pela presença aí, Renato. Também agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando esse programa nosso. Eu que agradeço, Michele, agradeço a todos que estão vendo. Bons estudos para vocês e fiquem em segurança. Tchau, tchau.